Bom dia, Walter. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Silvio Toni e nós vamos começar o nosso treinamento diário de vendas. O título do treinamento de hoje é Siga seu planejamento e tenha mais resultados. Nem sempre temos estradas e nem sempre temos caminhos claros quando a gente tem assim um objetivo grande. Nem sempre. Às vezes, por exemplo, como uma viagem de navio ou uma viagem de avião, eles não utilizam estradas, eles utilizam rotas, caminhos, e são seguidos por instrumentos, são orientados por instrumentos, e os grandes navegadores da antiguidade eram orientados por grandes sinais, como, por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul, que mostrava para onde era o sul. Então, se ele queria ir para o norte ou se ele queria ir para outro lugar, ele seguia o destino dele. Ele fazia dessa maneira. E outros usam o pôr do sol, o nascer do sol, para saber onde é o leste, onde é o oeste. Enfim, na vida da gente acontece algo semelhante, sabe? A gente cria um plano, uma estratégia e criamos um caminho, tá? Um caminho aonde nós vamos chegar. Olha, eu vou fazer isso, eu vou economizar tanto, eu vou trabalhar esse horário, eu vou estudar essa faculdade, eu vou fazer determinada coisa, eu vou casar com tal pessoa, vou ser feliz, vou ter tantos filhos, vou vender tanto por mês, ou vou ganhar tanto por mês. Nós nos planejamos para algo. Só que, no decorrer do caminho, nós temos uma coisa chamada problemas. Nós temos alguma coisa chamada dificuldades, dias ruins, ok? Então, eu vou dar um exemplo primeiro do que é no campo profissional, tá? Lógico que a gente poderia falar sobre outros setores também da vida, mas não é esse o objetivo do nosso canal. Lógico que a gente pode conversar com isso num outro ambiente, ok? Mas aqui a gente vai ficar mais focado em vendas. Mas antes de falar em vendas, que tal um cafezinho? Só um minuto. Servido? Vai um café? Queria dividir com você, mas por aqui não dá. Mas você toma o seu, toma o seu, eu tomo o meu, porque você é especial para nós. Delícia. Então, retornando, eu vou dar para vocês um exemplo do que é uma estrada. Uma estrada, um caminho claro para vendas, que eu já trabalhei muito nele, já orientei muita gente sobre ele, e muita gente que seguiu atingiu o seu objetivo. Sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha seguido esse caminho e não tenha vendido muito bem. Não conheço. Ok? E tenho certeza que você não será a exceção. Então, um caminho para o sucesso financeiro em vendas. Sucesso no sentido de ganhar. Logicamente, um sucesso pleno envolve o ganhar e também o saber usar o dinheiro, o economizar, o comprar coisas boas, o usar o dinheiro para aquilo que é necessário. Porque dinheiro, ele é fácil de ganhar em vendas, até é, mas é mais fácil ainda de gastar. Então, vamos falar sobre esse pequeno caminho que pode ser seguido todos os dias, inclusive hoje, independentemente de qualquer coisa, pode ser seguido hoje por qualquer profissional de vendas e ele leva a isso, leva ao sucesso quando ele é repetido, que é uma composição de 8 horas de trabalho, anota aí, 8 horas de trabalho. Dessas 8 horas, você tem 1 hora de estudo. Estudo sobre o quê? Sobre o seu trabalho, sobre o seu produto, sobre a sua empresa, porque você representa a sua empresa. Então, para quem trabalha na casa do corretor, quem é a casa do corretor? Quais são os diferenciais da casa do corretor? Se você trabalha numa outra corretora, quem é essa empresa que você trabalha?
quais são os diferenciais dela, qual é o pensamento da sua empresa. Então, esse 1 hora de estudo envolvendo o que você vende, quem você representa, e assim vai, 1 hora. Depois, 2 horas de prospecção. Prospecção é aquele ato de buscar um novo cliente. A gente pode dizer o seguinte: entregar folheto no comércio é uma prospecção? É uma forma de prospecção. Alguns setores trabalham com isso até hoje. Não tem nada de errado nisso. É uma forma de prospecção. Enviar, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, de e-mail, alguma outra forma de comunicação por telefone é prospecção? É prospecção. Prospecção é aquele ato do vendedor procurar um novo cliente. 2 horas. Somada com uma de estudo, são 3. Depois, todos os dias, mais 1 hora de pós-vendas. 1 hora onde eu vou ligar para os clientes que eu já vendi, vou perguntar se está tudo bem, vou perguntar se ele está usufruindo do que ele adquiriu, se ele precisa de alguma ajuda, se ele está satisfeito, se está tudo funcionando maravilhosamente bem. E já dentro dessa hora de pós-vendas, eu sempre pergunto para esse cliente se ele tem algum amigo para me indicar, porque se tiver, também vou fazer questão de atendê-lo da mesma maneira que atendi aquele que comprou. Depois, aí já são 4 horas. 1 hora de estudo, 2 horas de prospecção, 1 hora de pós-vendas, 4 horas, ok? Até 8 horas nós vamos ter 3 horas e meia de negociações. O que são as negociações? É aquela conversa com o cliente onde ele fala assim: olha, me explica isso, me explica aquilo, fazer uma visita, enviar uma cotação, enviar um estudo, fazer um comparativo, mandar um material para o cliente que ele solicitou. Então, 3 horas e meia de negociação. Pode parecer muito, mas não é. Porque quando nós fazemos uma prospecção, nós estamos fazendo praticamente um trabalho mecânico de divulgação. Mas a negociação, assim, meia hora de negociação voa, você nem percebe. Então, é muito importante que a gente assim, separe um bom tempo para a negociação. 3 horas e meia. Já deu 7 horas e meia. E mais meia hora de preparação da agenda do dia seguinte. Então, por exemplo, se eu, no meu planejamento, digo assim: olha, amanhã eu farei 100 envios de mensagens, o que equivale a 2 horas. Então, eu vou mandar para quem essas mensagens? Eu vou mandar para esse grupo de empresas, esse grupo de pessoas, ou para empresas dessa localidade, entendeu? Então, você prepara o seu dia seguinte. Olha, o dia seguinte eu vou ter que fazer um ajuste, porque normalmente eu faço as minhas prospecções na parte da manhã. Porém, eu marquei uma visita na parte da manhã. Essa visita vai consumir uma parte das 3 horas e meia. Então, eu vou utilizar, de repente, um outro horário do dia, às vezes nem sequencialmente, vou utilizar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, para prospecções. Então, o planejamento do dia seguinte, a agenda do dia seguinte, ela é fundamental, porque quando nós começamos o dia com uma agenda, com um roteiro, que fala assim: olha, 6h30, treinamento de vendas. 7 horas às 7h30, café da manhã. Aí, das 7h30 até tal horário, eu vou fazer prospecções, eu vou fazer isso, eu vou fazer o estudo. Quando dá, por exemplo, se você começa às 6h30 com mais 1 hora de almoço, que dá 7h30, vai dar 3h30 da tarde, você concluiu o seu dia de 8 horas de trabalho. Quer dizer, você teve um dia super produtivo e gerando tempo para você fazer outras coisas na sua vida, que é muito importante que tenha esse tempo. Então, isso daqui, sem dúvida, é um mapa que, se você aplica, você atinge ótimos resultados. Eu estou aqui com um colega de Santo André, né, o Walter Schers. Um abraço para você, cara. Você tem a sua empresa. Se você impor com o seu grupo essa agenda,
essa disciplina de construção diária de trabalho, todos venderão bem. E, consequentemente, se todos venderem bem, a sua empresa também venderá bem. Assim como também eu me esforço para que todos na casa do corretor cumpram isso. Mas como é difícil. Por que é difícil? Porque para todo mundo, e para mim também, acontecem problemas. Acontecem problemas. Às vezes nós temos desânimos, correto? Nem todo dia eu estou com a mesma disposição, nem todo dia eu dormi tão bem. Tem dia que eu estou mais caído, mais desanimado, você também. Tem dia que você está mais bonita, tem dia que você está mais zoada. É assim mesmo, não tem nada de errado nisso, é normal. Então, o desânimo, ele é um problema. As decepções, por exemplo, da mesma maneira que eu erro, da mesma maneira que eu nem sempre entrego aquilo que você espera, você também. Você também causa decepções e outras pessoas também podem te decepcionar. E uma decepção, ela atrapalha. Algum problema que acontece, ele deixa a gente mais devagar, deixa a gente mais improdutivo. Por isso que, quando eu falo assim, uma agenda de sucesso, ela não precisa ter 10 horas de trabalho por dia, ela não precisa ter 14 horas de trabalho por dia. Ela pode ter 8 horas de trabalho por dia e ter sucesso. Aqui no livro do Guilherme, esse que eu estou apontando com o dedo, chamado Na Raça, ele conta a história da XP, uma empresa bilionária. Será que ser bilionário é ter sucesso? Ele, por exemplo, dedicou a fase mais bonita da vida dos filhos, das filhas dele, dedicou a XP. A XP ficou bilionária, sim. Mas e o que ele perdeu para chegar lá? Se ele tivesse equilibrado a vida dele, será que a XP seria tão rica? Talvez não. Mas, certamente, ele seria um homem muito mais realizado. Porque quando você fala assim, olha, eu comprei um carro zero, eu comprei 2 carros zero, eu comprei 5 carros zero, comprar carro zero começa a perder a graça. Aí você fala, eu vou começar a comprar carro de luxo. Você vai ver o seguinte, esses caras que têm tanta grana, muitas vezes têm na garagem Porsche, Ferrari, outros carros caros. Sabe? É como se fosse uma gaveta que você guarda pulseira, guarda joinha. Isso não é realização. Isso daí é como que um complemento com algo que não substitui o principal. Porque eu duvido que possa existir para um pai uma alegria maior do que, agora que as filhas dele já estão maiorzinhas, chegar e falar assim, papai, olha, eu te amo, papai, você cuidou de mim quando eu era criança, agora nós temos laços de amizade. Então, eu digo para você assim, não tenha inveja de quem é muito rico, porque muitas vezes essa riqueza, ela custou a vida dele. E não precisa disso. 8 horas de trabalho, você vai ter 8 horas para descansar, que é o suficiente, e 8 horas para você viver a sua família, a sua fé, as suas vontades, o seu esporte, o seu lazer. Então, essa vida equilibrada, ela é muito importante. E esse equilíbrio tem que ter no trabalho. Então, quando eu falo de 8 horas de trabalho por dia, eu não estou falando nem de trabalhar 14 e nem de trabalhar 2 horas por dia. Porque também, se eu não cumpro um expediente que eu planejo, eu vou ter o contrário do excesso, eu vou ter a falta. E a falta também é ruim, porque se eu não tenho o necessário para a minha vida, se eu vivo endividado, se eu vivo sem conseguir realizar aquilo que é saudável, ter uma vida decente, ter uma vida digna, ter uma velhice equilibrada, sabe? Tudo isso pode ser construído com essas 8 horas de trabalho por dia. Então, ensine, Walter, para o seu pessoal e quem é de outras empresas, procure fazer essa experiência de propor o equilíbrio para a empresa. É o que eu tenho proposto para o grupo que trabalha comigo. E é difícil, porque às vezes a pessoa ela tem travas que ela não consegue soltar. Seria muito fácil e também muito falso eu dizer para você, olha, todos os dias você vai ter
um céu de brigadeiro, nunca vai ter um dia escuro, nunca vai ter um dia frio, mas isso acontece e acontece também na nossa vida e acontece também no nosso trabalho. Por exemplo, em vendas, terão dias que eu não vou vender nada, terão dias que eu vou perder clientes, terão dias que eu vou errar na informação que eu vou dar. Faz parte. Eu não posso imaginar que a minha vida profissional vai ser só de florzinhas. O mundo de Bob, como diz uma gerente da Casa do Corretor, a Morgana, é uma coisa imaginária. Viver no mundo de Bob, num mundo onde todo mundo é diferente, tem asinha, tem auréola, isso é bobeira, não existe. O que existe é o seguinte: se eu faço um planejamento organizado e cumpro, eu chego lá. E quando tudo fica escuro na nossa vida, quando o desânimo, quando a decepção, quando o cansaço, quando os dias ruins acontecem, e às vezes acontece tudo junto, viu? Tem um ditado que diz que desgraça pouca é bobagem. Ele provavelmente existe, esse ditado, porque às vezes quando acontece um problema, acontece outro, acontece outro, acontece outro, e isso faz parte. Então, nós precisamos, durante esse período de problemas, onde aparentemente eu não enxergo mais a estrada, eu preciso usar a bússola, usar aquilo que me guia. E traduzindo isso em miúdos, em algo bem prático e bem direto para você, eu dividi isso em 4 pontos. Primeiro ponto, desânimo. Desânimo significa, ao pé da letra, falta de alma. Desânimo, sem alma. O que eu recomendo? Se você tem dias de desânimo, se o desânimo está presente na sua vida, meu amigo, você tem que falar com Deus. Você tem que dobrar o joelho e rezar, entendeu? Você tem que buscar na sua religião, na sua fé, naquilo que você acredita, a essência da sua alma. Então, nós precisamos disso, nós não podemos viver esvaziados. Você tinha uma religião, você deixou, procura ela. Ou, se ela não tem mais sentido para a sua vida, procura um jeito de se conectar com Deus. Ontem à noite eu fui na missa. Que gostoso! Como fez bem para mim participar de uma missa. Tanto tempo que eu não participava, só pela internet. Como fez bem. Inclusive, rezei por vocês também, viu? Rezei por vocês, pedi a Deus que abençoasse a vida de vocês. Mas é importante que você busque, porque se nós temos fé, se nós estamos ligados com Deus, nós não ficamos sem alma, nós não ficamos desanimados. Teremos problemas, teremos dificuldades, mas nós vamos superar com muito mais vigor, porque Deus está conosco. E não adianta só Deus estar conosco, eu preciso lembrar que Ele está comigo. Então, o desânimo, ele pode ser suprimido, ele pode ser compensado, ele pode ser eliminado pela fé. As decepções. Decepção é o seguinte, muitas vezes nós criamos uma visão do outro como sendo algo mágico. Ontem mesmo me ligou uma pessoa que assiste aqui o canal, que é do Egito, e tentou falar comigo em inglês, mas aquele inglês egípcio que é ruim, o meu também não é lá essas coisas. Mas, enfim, ele falou que ele tem uma visão sobre os meus treinamentos que eu falei para ele assim, olha, cara, você está iludido, né? Eu não sou melhor do que ele. Eu sou brasileiro, ele é egípcio, eu falo português, ele fala árabe, eu vivo numa realidade, ele vive em outra. Ele é um garoto, é casado, tem uma filha, né, tem 29 anos, mas eu não sou perfeito. Então, nós precisamos entender o seguinte, nós lidamos com pessoas, o cliente não é perfeito, a minha esposa não é perfeita, o meu filho não é perfeito, o meu sócio não é perfeito, a minha filha não é perfeita, meu pai não é perfeito,
né? Os colegas de trabalho não são perfeitos. E o melhor remédio para lidar com a decepção é o perdão. O perdão ao outro e o perdão a nós mesmos. Porque se eu crio uma visão de você, de algo que você não é, consequentemente eu coloco nas suas costas uma espécie de obrigação de ser o que você não é para eu manter a amizade contigo. Isso é péssimo. Então, com relação à decepção, o perdão ao outro e a si mesmo. Com relação ao desânimo, a fé. Com relação ao cansaço, esse é o mais fácil. Por que nós ficamos cansados? Muitas vezes porque nós não dormimos bem. Quer uma dica? Vá dormir mais cedo hoje. Tente dormir mais cedo hoje. Tente ir para a cama às 8 horas. Você vai ficar virando na cama, você vai ficar sem... Você vai falar, meu Deus, é muito cedo, é um horário que eu ia jantar e já estou deitado. Mas quando for umas 9, você vai pegar no sono. E amanhã você acorda restaurado. É o descanso. Para o cansaço, é o descanso. E para os dias ruins, tem um ditado popular que diz assim, depois da tempestade, vem a bonança. É claro que se você fala assim, poxa Silvio, mas a cada 30 prospecções eu tenho uma venda? Tem. Isso daí é uma estatística. Imagine o seguinte, que você está contando, olha, uma não teve, duas não teve, 3 abordagens não teve, 4 não teve, 5 não teve, 6 não teve. Quando você chega lá pelo 28, você está com a cabeça desse tamanho de nãos. Falta um pouquinho para você chegar no sim. Então, os dias ruins, eles existem. Eles fazem parte da nossa vida. Agora, quero te fazer uma proposta imaginária. Imagine que eu falasse para você algo assim, tá? Ou um ser divino falasse para você assim, olha, Silvio, olha Zé, esse aqui é o livro dos dias que você tem pela frente. Isso não existe, tá? Não existe. Ninguém sabe quantos dias tem pela frente, mas é uma hipótese. Imagine que eu falasse assim, olha, você tem um livro que tem tantas páginas, e cada página ela será um dia da sua vida. E aí você vai ter páginas amarelas que serão dias bons e páginas cinzas que serão os dias ruins. Então a sua vida vai ter páginas amarelas e páginas cinzas. E aí você pega esse livro na sua mão e fala assim, e se eu arrancar as páginas cinzas, o que vai acontecer com o meu livro? O seu livro vai ficar somente com páginas amarelas. Só que ele vai ficar bem mais fino, porque as páginas cinzas, as dificuldades, os dias ruins, fazem parte da vida. E se eu dissesse que em cada página ruim, em cada dia ruim, em cada dia que eu estou desanimado, cansado, decepcionado, em cada dia ruim, também tem muitas coisas boas. E se eu dissesse isso para você? Cada dia ruim tem muitas coisas boas. O que você diria para mim? Ainda assim você desprezaria? E se eu dissesse para você que essas coisas boas que tem dentro de um dia ruim podem ser muito boas? Ainda que não sejam vendas. Nem todo dia a gente consegue ter sucesso em vendas, mas nem por isso o dia é necessariamente ruim. Então, eu falo para você, aproveite bem o seu dia, procure seguir uma orientação e se esse dia estiver classificado como amarelo ou como cinza, faça dele o melhor possível. Aproveite a sua vida. Aproveite, porque se você mirar em algo realmente grandioso, ainda que você não acerte exatamente no alvo, ainda assim você vai atingir algo grandioso. E o melhor bem que você pode atingir, o melhor sucesso, não é somente o sucesso financeiro, mas é uma combinação de sucessos bem equilibrados para você ser muito feliz, ter uma vida longa e ter uma vida cheia de realizações.
é o que eu desejo para você. Quero convidar você a se inscrever no meu canal que é youtube.com/SilvioToni, para você poder assistir de novo esse treinamento e outros que tem lá, tá ok? Recomendo isso para você. Imagina só quando chegar um dia ruim, você lembrar que nesse dia ruim tem coisas boas, que às vezes nós estamos classificando como dia ruim uma situação e corrigindo ela, ele se torna um dia bem melhor. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você e para outras pessoas que certamente você poderá beneficiar, orientando a se inscrever também no meu canal. Faça isso hoje mesmo, não deixe para amanhã. E se você quer conhecer o setor que nós trabalhamos, o setor de planos de saúde, se inscreva na Universidade CDC, universidadecdc.com. Lá você vai aprender como que é o setor de planos de saúde, como que se ganha dinheiro e sem pagar nada, sem precisar pagar luva, sem precisar pagar franquia, sem precisar gastar dinheiro com isso. Não gaste dinheiro com isso. Não é necessário. Aprenda por ali e você vai ver como que o mundo se descortina para você facinho. Beijo no coração. Foi muito bom ter você comigo aqui hoje. Obrigado, viu?